Fala galera, beleza? Tudo bom com vocês? Nono ano da minha vida, como vocês estão? Estão se cuidando tudo certinho, tomando água? Lembra que você tem que tomar água para ser um cara hidratado, inclusive esqueci minha garrafinha. Bem pensado, certo? Já comecei dando um ótimo exemplo para você hoje, certo? Então, bom dia para você que está assistindo agora no período da manhã, boa tarde para você que está assistindo no período da tarde e boa noite para você que está assistindo no período da noite. E se você for o Vanderlei, 3 horas da manhã, eu sei que você está assistindo, então uma boa madrugada. Beleza? Lindos, negócio é o seguinte, brincadeiras à parte, hoje está um frio sem fim e por isso eu estou esquentando as minhas orelhas, beleza? Apesar que está me dando calor. Hoje a gente vai falar da sua última ligação. A gente já viu ligação iônica, bucha. Ligação covalente, bucha. Os dois tem muito exercício envolvido, cai na sua prova e tudo mais, beleza? E hoje a gente vai para terminar. A gente viu a ligação iônica, que era metal com ametal. A gente viu a ligação covalente, que era ametal com ametal. E falta uma. Falta a ligação do metal com outro metal, certo? E aí a gente explica as barras metálicas, uma barra de ferro, certo? Que é a ligação de ferro com ferro. Como funciona? E aí a química apresenta uma criatividade incrível. E galera, a última ligação de metal com metal é a ligação metálica. Beleza? Ligação metálica. Aê! Beleza? Ligação metálica, ela diz respeito a quê? Ela diz respeito à ligação de um metal com outro metal. Só que, queridos, vocês sabem tanto quanto eu que o metal ele não gosta de elétron. Ele não é muito fã do elétron, não. Beleza? Ele quer doar o elétron dele para ficar na boa, certo? Só que percebe uma coisa, ligação metálica é a ligação entre o metal e o seu cátion. Pô, a gente sabe disso, metal forma cátion, que é quando ele libera elétron, beleza? Então é entre o metal e o próprio cátion. Mas, Chiru, não tem que obedecer o octeto? Como que isso vai funcionar? Ó, já vem na OBS que eu vou comentar depois. Ligação metálica não segue a teoria do octeto, beleza? Não segue teoria do octeto, não tem que ter 8 elétrons para ligação metálica, beleza? Por isso que funciona muito bem o metal e o cátion, certo? Por que um cátion, Chiro? Porque eu tenho átomos grandes, galera. Metais geralmente são átomos grandes com muitos elétrons, beleza? Com muitas camadas. E perceba uma coisinha, se tem muita camada, tem muito elétron na última camada, na camada de valência, certo? Se tem muito elétron na camada de valência, é difícil eu conseguir segurar todos. Porque pensa, eu tô lá no núcleo, eu sou positivo, eu sou responsável por ficar segurando aquele elétron, só que tem muito longe dele. Tem muito elétron lá na última camada, fica difícil dele segurar, certo? E se tá um pouquinho difícil de segurar, às vezes um elétron escapou e vai escapando o elétron, certo? Só que esse elétron não vai embora, ele fica ali na superfície, certo? Então eu tenho a ligação do metal que não está perdendo elétron, mas o cátion está liberando elétron na superfície, certo? E aí, coronavírus, isso acontece pela baixa atração dos elétrons de valência. O núcleo não tem tanta atração para segurar esses elétrons, então eles acabam escapando, beleza? E aí a gente tem isso aqui, ó. Eu tenho meu átomo neutro, que é o sem carga, beleza? E tenho meus cátions, que são os positivos. E olha o que tem cheio de pontinho aqui, ó. Isso são os elétrons que foram liberados, beleza? Mas que seguem próximos na superfície do nosso material metálico, beleza? E isso é chamado de teoria do mar de elétrons. Mar de elétrons. Filho, você tem que estar muito ciente de que qualquer coisa que você ouvir de ligação metálica, você vai falar mar de elétrons. Ai, senhor, minha mãe veio me dar bom dia, ela falou sobre o metal, mar de elétrons. Ai, minha mãe falou se eu quero almoço, você fala para ela, mar de elétrons, beleza? Sempre mar de elétrons. É isso que explica a teoria da ligação metálica, beleza? É esse mar de elétrons que mais pra frente ainda vai explicar algumas propriedades que os metais têm, beleza? Por exemplo, uma barra de ferro, outras barras que podem formar ligas metálicas, por exemplo, ouro. O ouro que a gente tem, por exemplo, na medalha é uma liga metálica, certo? Que é feita na base de uma ligação metálica. A prata é a mesma coisa. O bronze é uma liga entre outras coisas, entre cobre e tudo mais, que
que não vem ao caso agora, vocês vão estudar muito melhor no ano que vem. Mas entenda que a ligação metálica é de metal com metal, formam as ligas que a gente conhece, beleza? Só que como que ela funciona? Na base do mar de elétrons. Esses elétrons da superfície estão em constante movimento e isso facilita muito, por exemplo, a condução da corrente elétrica. Lembra que substância iônica não conduz corrente elétrica sólido, ou você consegue acender uma lâmpada enfiando os dois eletrodos num sal de cozinha, por exemplo, no sal sólido ali. Não, pode enterrar lá no sal que não acende, certo? Na covalente, muito menos. Covalente é péssima condutora de eletricidade se não forem os ácidos, que vocês também vão ver mais um pouquinho para frente, beleza? Então, lembra que essa é a única que conduz no estado sólido. É a única coisa que conduz corrente elétrica no estado sólido. Graças a esse mar de elétrons aqui, você não pode parar a sua pipa, sabe pipa? Você é da época da pipa, filho? Você não pode parar a sua pipa lá no poste, no fio de alta tensão, e lá cutucar com uma barrinha de ferro, que vai dar merda. Esse cara aqui vai agir. Por quê, galera? Você tem um mar de elétrons que faz muito bem o papel de conduzir a eletricidade, conduzir a corrente elétrica, beleza? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, fechado? É um excelente condutor de eletricidade, beleza? E uma coisa que eu já falei e eu quero deixar claro, a gente viu teoria do octeto, a gente viu ligação iônica e covalente, que até tem algumas coisas que não seguem a teoria do octeto, mas não é importante pra gente agora. Mas na ligação metálica, não vai seguir de jeito nenhum, beleza? Vai seguir a teoria do mar de elétrons e é ela que vai explicar todas as propriedades, principalmente para a gente agora, e é o que importa, a condução de calor e de corrente elétrica, beleza? Por isso que quando a gente, por exemplo, esquentar, você bota um garfo para esquentar na boca do fogão, você sente ele esquentar do outro lado, beleza? Porque ele também tem condução de calor, fechado? Claro que alguns metais têm mais condução de calor, tem um valor maior para condução de calor, outro menor. Condução de corrente elétrica maior, outro menor. Mas de uma forma geral, todas conduzem calor e eletricidade de uma forma bem legal. Fechado? É isso que a gente tinha para falar hoje, é isso que eu queria trazer para vocês, essa última ligação. Então, fechamos com chave de ouro essa parte de ligações, certo? Beijo no seu coração, querido. Até mais e fui!